Olá, você conectado no Grupo Mundial de Comunicação. Ao meu lado, o deputado federal Felipe Barros. Hoje nós vamos falar sobre como anda a política no nosso país. Seja muito bem-vindo, deputado Felipe Barros. Ed, é um prazer para mim falar com vocês do Grupo Mundial mais uma vez, falar com a população do nosso estado do Paraná, em especial do oeste do estado. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Nércio e para todos os ouvintes do Grupo Mundial. Muito bem. Felipe, falando agora de uma pauta que está muito recente, você foi nomeado para coordenar o grupo de trabalho que vai modernizar o antigo Código de Mineração. Como será esse início de trabalho nesse sentido? Nós vamos fazer a primeira reunião do grupo de trabalho da reformulação do Código de Mineração já na próxima semana. O nosso Código de Mineração ele é de 1967, portanto, é uma lei, uma legislação que está defasada, ultrapassada. A mineração é a segunda principal atividade econômica do nosso país, contribui consideravelmente para o PIB e para a formação de empregos da nossa nação. E quando eu falo mineração, é importante esclarecer para os nossos ouvintes, Ed, que quando nós discutimos a reformulação de um novo código, é justamente para permitir a formação e a geração de novos empregos. E quando a gente fala de mineração, a gente está falando não apenas de mineração de ouro, de diamante, que muitas vezes pode ser as primeiras coisas que vêm à mente das pessoas. Nós estamos falando de pedra, utilizada na construção civil. Nós estamos falando de areia, também utilizada na construção civil. Nós estamos falando, por exemplo, de potássio, utilizado para o agronegócio. Tudo isso passa pelo Código de Mineração. E é por isso que nós precisamos ter uma legislação moderna para justamente acompanhar o desenvolvimento econômico do nosso país. Muito bem. Falando de mais uma pauta super quente do momento, o senhor entrou com um processo com relação à procuradora Daniele Cardoso sobre o assunto do aborto da menina de 11 anos. Como é que anda isso também? Veja, o Brasil ficou chocado nas últimas horas, nos últimos dias, com o caso dessa menina menor de idade que engravidou e que houve o aborto na noite de ontem. O aborto de uma criança de 7 meses. Eu tive filho recentemente e sei que uma criança de 7 meses na barriga de sua mãe já pode, inclusive, nascer, como acontece em partos prematuros de crianças de 7 meses nascerem com vida. Então, esse caso chocou o Brasil todo porque foi construído em cima de uma narrativa mentirosa. Foi construída a mentira de que a menina teria sido vítima de estupro, o que depois se comprovou que não era verdade. Foi um caso consensual, uma relação consensual que envolvia um menor de idade também, assim como ela, mas numa relação consensual. Portanto, lamentável a gente constatar que as instituições brasileiras falharam nesse caso, tanto na proteção da vida dessa menina e muito menos na proteção da vida da criança, que infelizmente faleceu. As instituições brasileiras falharam gravemente. Mas de todas as instituições que falharam gravemente, o pior desses casos é a da Procuradora da República, Daniele Escobar, que emitiu uma recomendação, entre aspas. O Ministério Público, quando faz essa recomendação, na prática ele ameaça. Se você não aceitar minha recomendação, você vai ser processado. Sempre o Ministério Público age dessa maneira. Então, essa procuradora fez uma recomendação ao hospital, obrigando o hospital a fazer o caso, fazer o aborto, propriamente dito, indo contra a própria decisão judicial que havia decidido pelo parto. A decisão judicial, corretamente, decidiu pelo parto prematuro daquela criança e colocar a criança, depois de passar pelo hospital, obviamente, porque nasceria prematura, para adoção. Então, nós processamos essa procuradora, chamada Daniele Escobar. Eu até comentei nas minhas redes sociais que ela é uma defensora do infanticídio, porque quem defende o aborto defende o infanticídio, e ela chegou ao cúmulo de defender nessa recomendação que se faça outros abortos sem a necessidade de decisões judiciais, que é um absurdo, juridicamente falando. Então, nós processamos essa procuradora chamada Daniele Escobar por abuso de autoridade e também no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar a conduta dela. Muito bem. Deputado, falando de um assunto que o senhor entende muito bem, eleições.
Há alguns dias, na verdade, algumas semanas, o presidente Jair Messias Bolsonaro falou à imprensa sobre a existência de um vídeo que ele disse que vai vazar para a imprensa, que acompanhou a votação minuto a minuto na época das eleições da Dilma com o Aécio. O senhor teve o conhecimento desse material? Sim, eu acompanhei, quando relator do voto impresso, todas essas questões que envolveram não só a eleição de 2018, mas também a eleição de 2014. E relembro que a eleição de 2014 foi colocada sob suspeita pelo próprio PSDB, que pediu uma auditoria, e que essa auditoria, depois de alguns meses, chegou à conclusão de que era impossível comprovar que a eleição havia se dado num cenário de lisura, ou seja, que o nosso sistema era inauditável. Essa foi a conclusão da auditoria contratada pelo PSDB em 2014. Então eu acompanhei esse debate, tenho acompanhado, abro aqui para vocês em primeira mão que estou escrevendo um livro sobre a urna eletrônica e a impressão do voto. Sinto a necessidade de fazer isso, porque isso é um assunto extremamente técnico que precisa ser traduzido numa linguagem acessível a quem não é da área da computação como eu. Eu precisei aprender tudo isso quando eu fui relator do voto impresso. Então eu me lembro de reuniões de dias inteiros, praticamente, com professores do ITA, do IME, engenheiros, cientistas brasileiros, para que eles pudessem traduzir numa linguagem acessível a mim aquilo que a gente debatia junto com o TSE, quando se refere à computação, tecnologia, etc. Então, estou escrevendo esse livro. E repito aqui aquilo que eu já disse. O nosso sistema ele é ultrapassado e ele é vulnerável. E aí sempre entra na seguinte discussão: mas nunca houve prova de fraude. Olha, a gente pode encarar essa frase sob duas perspectivas. A primeira delas não é porque a nossa casa nunca foi assaltada que a gente não vai ter cada vez mais segurança. Então, em primeiro lugar, é uma questão de segurança. Todos os países democráticos do mundo deixaram de utilizar as nossas urnas eletrônicas, a partir dos anos 2000, principalmente, e substituíram as nossas urnas eletrônicas por urnas mais modernas. Urnas em que o voto ele é eletrônico, mas ele também é impresso, para que o eleitor consiga visualizar com os seus próprios olhos se o seu voto foi registrado corretamente. Então, esse é o primeiro ponto. Mais segurança não faz mal a ninguém. E o segundo ponto é que essa questão de que nunca houve prova de fraude, isso é uma falácia. No juridiquês, a gente chama isso de falácia, ou seja, é uma mentira linguística, porque a gente precisa saber o seguinte: as denúncias que o TSE recebe, ele dá procedimento? Ele dá prosseguimento a elas? Ele investiga as denúncias que se chega? Porque a prova que nós temos é o inquérito de 2018, que o próprio TSE fez questão de não contribuir com as investigações. Então, o inquérito de 2018, que investigava a extensão do ataque hacker este que permaneceu de março de 2018 até novembro, ou seja, por todo o período pré-eleitoral e eleitoral, dentro dos sistemas do TSE, o TSE fez de tudo para que essa investigação não andasse. Então, não se tem provas de que houve fraude ou se escondem as provas e abafam os casos. Eu sou pela ciência, e a ciência aponta que o nosso sistema é vulnerável. Muito bem. Deputado, até quando haverá essa quebra de braço entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com os outros poderes? Porque não é só a presidência da República que sofre, né? O parlamento também tem sofrido muito, mas ao contrário do presidente Bolsonaro, o parlamento está parado. O parlamento simplesmente e infelizmente está de cócoras ao ativismo judicial. O ativismo judicial, que é uma expressão bonita para algo que eu tenho dito e denominado de ditadura do judiciário. E sendo uma ditadura do judiciário, como diria Rui Barbosa, é a pior ditadura que pode existir, porque não há contra quem recorrer. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, colocar um limite institucional nas arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu só vejo um caminho para isso nesse momento.
nós elegermos uma bancada de deputados e de senadores para as próximas eleições, que tenham coragem, que não tenham rabo preso e que estejam dispostos a aprovar uma ampla reforma do Judiciário, reconfigurando o Supremo Tribunal Federal. Na minha visão, o Supremo Tribunal Federal deve ser exclusivamente Corte Constitucional, como funciona nos Estados Unidos. Julgar apenas os casos de inconstitucionalidade ou constitucionalidade das legislações. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal virou o juizado de pequenas causas. Todos os partidos entram contra qualquer coisa, o Judiciário se intromete nas políticas públicas que são de competência do Poder Executivo, se intromete no Poder Legislativo, decidindo aquilo que o Poder Legislativo deve ou não deve fazer. Os ministros estão acima da lei, cada ministro tem a sua própria Constituição Federal, o princípio da colegialidade, que deve ser sempre a regra numa corte, ele é rasgado frequentemente, portanto nós temos 11 Constituições Federais, cada uma para um ministro diferente. Isso só vai acabar quando nós aprovarmos uma ampla reforma da Constituição, limitando os poderes da Suprema Corte. E para isso a gente precisa de uma boa bancada de deputados e senadores. Sim. E claro, eu acho que é inevitável que a gente faça o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós já tivemos presidentes da República impeachmentados, deputados cassados, presos. Eu acho que para o amadurecimento da democracia brasileira seria muito saudável o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Deputado, a CPI na Petrobras não arrecadou assinatura suficiente. De fato, o que precisamos agora? Faltam poucas assinaturas. Na tarde de ontem, eu voltava aqui para o Paraná, junto com o ministro da Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim, que cumpriu a agenda conosco aqui no norte do Paraná na data de ontem, e eu recebi a listagem de assinaturas. Nós já estávamos naquele momento, mais de 24 horas atrás, com algo próximo a 160 assinaturas, e seriam necessárias, salvo o melhor juízo, 171 assinaturas, é isso? Faltavam poucas assinaturas. Eu creio que na próxima semana nós já atingiremos o número necessário para a CPI dar e ter o seu segmento. É necessário que a gente faça essa CPI, viu, Ed? Porque nós temos hoje a Petrobras, que é uma empresa estratégica, mas a Petrobras, que tem como sócio majoritário o governo, não respeita as decisões do sócio majoritário. Respeita as decisões exclusivamente dos sócios minoritários. Você veja, a gente chega numa situação em que o sócio majoritário quer mandar embora o diretor da empresa e não consegue, porque os sócios minoritários não querem. Então, veja, é um contrassenso completo e me parece que existe um conflito de interesses muito grande aí. Eu cito um exemplo para vocês. Existem vazamentos constantes para a imprensa que me parece que saem de dentro da Petrobras toda vez que a Petrobras vai aumentar os combustíveis. Até aí, não haveria nada de errado. Seria apenas a imprensa cumprindo o seu papel de ir em busca da informação e obter essa informação. Mas nós temos que se atentar ao fato de que, cada vez que as notícias saem de que os combustíveis aumentam, consequentemente, as ações da Petrobras também aumentam o seu valor. Porque a Petrobras, quando comparada com as suas concorrentes de outros países, é a empresa que ganha mais e que tem mais lucro, 6 vezes mais lucro do que as suas concorrentes de outros países. Então, o valor da ação da Petrobras, a cada vazamento de notícias, cresce. Então, será que esses diretores não têm também, eles legalmente, o nome deles não pode ter investimentos de ações da Petrobras. Mas será que eles não têm algum parente investindo na Petrobras e, consequentemente, tendo seus lucros? Aquilo que a gente chama no direito financeiro de inside information, né? Eles têm informações privilegiadas ali de dentro da informação e atuam no mercado com base nessas informações privilegiadas. Eu acho que esse é o principal ponto que deve ser a linha de investigação da CPI. Muito bem. Para o senhor, quais as reformas mais urgentes que o Brasil precisa? Reforma tributária e reforma administrativa, sem sombra de dúvidas. E as duas devem caminhar com as duas juntas. Você veja, por que a reforma tributária nunca avançou no Congresso? Há 30 anos que o Congresso Nacional discute a reforma tributária e nunca avançou. Porque toda vez que esse debate da reforma tributária avança,
Os prefeitos e governadores não querem perder receita, obviamente. Então, qual que é o meio para conciliar todos os interesses da população, em primeiro lugar, sempre, dos prefeitos, dos governadores, da própria União, e chegarmos a um consenso numa reforma tributária ampla que simplifique o nosso emaranhado burocrático e reduza a nossa carga tributária, que é altíssima? Caminhar para e passo a reforma tributária junto com a reforma do Pacto Federativo e a reforma administrativa que versa sobre os gastos da máquina pública com o pessoal. Eu acho que tem que ser... Falei isso para o presidente Pacheco concordou comigo, tanto é que deu uma entrevista exatamente nesse sentido recentemente, dizendo que deve ser uma única reforma tratando sobre esses dois temas. Reforma tributária, reforma do Pacto Federativo e reforma administrativa. Muito bem. Deputado, agora eu vou parafrasear o presidente Bolsonaro, mas com essa paráfrase também lhe fazer uma pergunta. Todos os traíras já estão na panela, sim ou não? Não, ainda tem muitos que ainda irão para a panela. E eu faço sempre... Eu falei sobre isso um pouco no CEPAC, o maior evento conservador do Brasil, que eu tive o prazer de palestrar, evento organizado pelo meu amigo deputado Eduardo Bolsonaro. E eu digo sempre que existem outros traidores que certamente surgirão. Infelizmente, nós todos estamos vendo as figuras dos traidores surgirem. E aí, recentemente, eu conversava com o senador Magno Malta. O senador Magno Malta disse: Felipe, mas isso é positivo. Deus levanta os traidores para depois derrubá-los. A gente identifica os traidores e depois esses traidores vão todos para a panela, como o presidente Bolsonaro disse recentemente. E a gente tem que tomar cuidado também com aquelas pessoas que têm se utilizado do nome do presidente Bolsonaro para tentar atrapalhar as decisões que o presidente tem tomado em cada um dos estados. Eu tenho visto isso acontecer, não só aqui no Paraná, mas em outros estados também. A pessoa diz que recebeu uma missão do presidente Jair Bolsonaro e que vai ser candidata a isso, aquilo outro, quando, na verdade, a decisão do presidente sobre determinado assunto foi outra, essa pessoa ficou descontente e agora está tentando atrapalhar o jogo que o presidente Bolsonaro montou em cada um dos estados. Então, a gente tem que se atentar a isso. Certamente o presidente vai se manifestar sobre isso no momento adequado, vai identificar, como já está identificando, quem são os candidatos que ele vai apoiar para Senado, para deputado, para governador. Eu digo sempre o seguinte: na política a gente tem que saber que existe general e existe os soldados. Eu sou soldado do presidente Bolsonaro. Essas pessoas que se utilizam do nome do presidente Bolsonaro dizem ser soldados, mas não são soldados. São agentes infiltrados que estão tentando atrapalhar o presidente Bolsonaro. Ou seja, no final das contas, também são traidores que irão finalizar as suas carreiras na panela. Aproveitando que já estamos falando de eleições, o senhor já decidiu qual será o seu caminho nessas eleições? Olha, Ed, eu falo para você o seguinte, em continuidade a isso que eu estava conversando com você agora. Eu sou soldado do presidente Jair Bolsonaro. Em 2015, quando eu apenas cogitava sair candidato a vereador, eu já acompanhava o então deputado federal Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro já era meu amigo desde aquela época. Eu até achei um vídeo esses dias, datado de 2015, em que eu fui para Brasília e fiz uma entrevista com o deputado Jair Bolsonaro e ele alertava naquele momento para os perigos da censura, que a liberdade de expressão naquele momento já estava sob ataque. Mostrei para ele, ele até brincou: pô, estava mais novo aí e tal, você estava mais magro, Felipe. Então, eu faço parte do grupo do presidente Bolsonaro desde 2015, quando muita gente não acreditava nele. O presidente me havia feito uma solicitação no início desse ano de lançamento de uma candidatura para garantir um palanque estadual aqui para ele no estado do Paraná. Eu acho que essa é a principal missão e o principal desafio que ele tem tido em cada um dos estados, garantir um palanque para o presidente Bolsonaro, para o seu candidato a senador, para as suas bancadas de deputados estaduais e federais em cada um dos estados. Quem tem feito toda essa coordenação, basicamente, é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele havia feito esse pedido para mim e eu sou soldado, aceitei essa missão que ele havia me dado no começo. Fiz o lançamento da minha pré-candidatura a governador naquele momento,
e sempre deixei claro em todas as entrevistas que dei o seguinte: sou o soldado do presidente Bolsonaro. O cenário pode mudar, como certamente muda na política. A política não é estática. Aquilo que o presidente Bolsonaro disser que é para eu fazer, eu vou fazer. Seja sair candidato a governador, seja sair candidato à reeleição a deputado federal. Sou o soldado do presidente Bolsonaro, ponto final. Sempre deixei isso muito claro. Então, essas negociações avançaram. O presidente Bolsonaro tem dito que é importante, além de uma boa bancada de deputados, obviamente, ele tem focado na questão do Senado. Surge o nome do meu amigo, deputado Paulo Martins, como pré-candidato ao Senado pelo PL aqui no nosso estado, um nome de consenso, uma pessoa que é meu amigo desde quando eu fui vereador aqui em Londrina. O Paulo veio para cá para me ajudar na minha campanha de vereador, para você ter ideia. Foi panfletar no Sinaleiro junto comigo quando eu fui candidato a vereador. Então, existe essa composição hoje do presidente Bolsonaro, junto com o atual governador Ratinho Júnior, pela candidatura do Paulo ao Senado, e nesse contexto eu sigo a minha jornada de reeleição a deputado federal. Entendi. Então, por enquanto o senhor não é aspirante a governador, e sim a reeleição dentro da questão do deputado federal, então. Exatamente. Sigo a minha jornada de reeleição a deputado federal, tendo em vista essa composição feita pelo nosso general, que é o presidente Bolsonaro. Isso pode mudar porque a dinâmica da política ela é diária, né? Todo dia muda o tempo todo, não é verdade? Isso vai ser, assim, quando que a gente sabe que é a certeza? Na convenção, daqui 30, 40 dias. Mas essa composição no estado do Paraná já avançou bastante. O próprio nome do Paulo surge como uma conciliação a todos esses interesses legítimos, o interesse do presidente em ter uma boa bancada de deputados e de senador, o próprio interesse e as preocupações do atual governador. Então, essas negociações aqui no estado do Paraná avançaram, estão bem avançadas, e eu sigo minha jornada como pré-candidato à reeleição a federal. A deputado federal. Muito bem. Para finalizar nossa entrevista, a importância do 7 de setembro desse ano para o senhor. Olha, o 7 de setembro desse ano nós estaremos já no período eleitoral. Nós estaremos a poucas semanas da eleição propriamente dita, que é no primeiro domingo de outubro. Dia 2 ou 3, não me lembro de cabeça agora. Então, eu tenho a convicção, viu, Ed, e todos os nossos ouvintes do Grupo Mundial de Comunicação, de que o 7 de setembro esse ano pode marcar um novo capítulo da história do nosso país. Ou será o retorno à escravidão, o retorno ao crime organizado, o retorno a tudo aquilo que já não deu certo, que comprovadamente todo o povo brasileiro viu que não deu certo, a todos os esquemas de corrupção, ou então o avanço das mudanças que o nosso país tanto precisa. O 7 de setembro será decisivo para o futuro do Brasil e para a tomada de decisão do povo brasileiro. O povo vai escolher se quer o retorno a tudo isso ou se quer continuar avançando rumo às mudanças que o nosso país tanto precisa. Então, eu sei que muitas pessoas podem não compreender, muitas vezes, os bastidores daquilo que possa ter acontecido no 7 de setembro do ano passado, em que muita gente ficou, num dado momento, decepcionado e até desapontado e desanimado. Mas eu tenho sempre lido o versículo de Neemias, e quando Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém, não tem tempo para desânimo. Ele chama todo mundo e toda a população reconstrói os muros de Jerusalém para proteger Jerusalém. Eu acho que o momento que nós estamos passando é esse. Não há tempo de questionamentos, não há tempo de desânimo e muito menos de desconfiança. Precisamos continuar avançando nas mudanças que o presidente Bolsonaro tem tentado, às duras penas, implementar no nosso país. Muito bem. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui nessa entrevista do Grupo Mundial de Comunicação. Agradecemos demais e aguardamos o senhor uma visita aqui aos nossos estúdios pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado, Ed. Obrigado a todos do Grupo Mundial. Um abraço ao Nerso pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês mais uma vez. Em breve estaremos juntos pessoalmente em Foz do Iguaçu.